um apelo a todos. Eu acho que é importante, de facto, ou seja, nós não devemos... por exemplo, o falar várias vezes foi numa fase inicial que tive com o Vasco, e já o referi isso numa assembleia, penso eu, em Pingo também. Penso que foi em Pingo, se não foi em Pingo, foi numa anterior. Nós não podemos só falar do Conselho Municipal da Juventude nas Assembleias Municipais, nestas Assembleias Municipais. Portanto, nós houve reuniões anteriormente sobre do Conselho Municipal da Juventude. Houve convocatórias, na altura a JST não tinha recebido a carta, o Vasco Reis entrou em contato comigo, na altura foi levantada a carta em mão porque não tinha chegado por correio registado, a convocatória também não tinha chegado à primeira reunião, eu, através de mensagem, respondi para ele e para os representantes estarem presentes na do ano passado, quando foi os jogos, quando foi o Gaming Day ali no centro escolar. Nesta última reunião também não receberam a convocatória, portanto, entretanto foram criados os canais, nomeadamente o e-mail da Juventude para os contributos, e nós não podemos falar, em cerca de um ano e meio, termos 3 ou 4 abordagens sobre o Conselho Municipal da Juventude aqui nas Assembleias. Portanto, nós estamos aqui diariamente, estamos aqui com os canais abertos, temos o Carlos Almeida, que tem dado um contributo bastante positivo, nomeadamente no acompanhamento das associações e das associações juvenis. Ainda há bem pouco tempo tivemos uma reunião com pessoas que estão interessadas em criar uma associação juvenil, nomeadamente para dinamizar alguns esportes que tenham a ver diretamente ali com o skatepark e com os esportes radicais aqui no nosso concelho. E, portanto, o trabalho tem estado a ser feito agora. O apelo que eu faço a todos, e nomeadamente ao Vasco, não, e permite-me que trate assim a palavra, não falo só do Conselho Municipal da Juventude, nestas Assembleias. Não temos de terminar, desculpa lá. Eu estou aqui todos os dias, ainda há dias vieste falar comigo sobre a informática, vem aqui falar sobre isso, comigo e connosco, como é evidente. Portanto, eu acho que isso é que era importante e nós estamos disponíveis para isso e não fazer só um ponto assente aqui um ponto de ordem de trabalhos e depois não haver sequência. Isso é muito difícil. Vasco, já vimos que queres falar, já vimos, podes pôr por baixo. Mas eu antes queria, já acabaste, Nuno? Sim. Eu queria responder à outra questão que puseste à Assembleia, que é, ao Presidente da Mesa, que é a questão da gravação das sessões. Eu já te respondi por escrito e é o que vou dizer. A sessão em questão, que tu levantaste a questão, não, só foi gravado o som e é para internamente se fazer as atas. E em todas as sessões da Assembleia é assim que acontece. Não há nenhuma gravação de imagens, e o som é para funcionamento interno para se fazer as atas. E, portanto, é a resposta que eu tenho a dar, que já te tenho escrito. Mas tens a palavra agora, diz. Temos de ser rápidos agora. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem? Estamos a ouvir. Okay. Então, quanto à resposta do Dr. Pedro Mouro, as políticas que eu pedi para me dizerem foi no sentido de fixar essas pessoas que esporadicamente vieram de Lisboa e de muitas partes do mundo até, e que políticas é que nós temos para os fixar em São Pedro do Sul. Não é ter a internet Wi-Fi no Estádio da Pedreira, como foi respondido, ou no centro escolar, que vai fixar essas pessoas. Isso são políticas estruturadas e é preciso fazer essas políticas. Não é temos que fazer, já devia estar feito quando eu falei em Pinho. Hoje é mais que evidente que tem que estar feito. E acho que é nesse sentido. Que políticas efetivas é que nós temos para prender essas pessoas formadas e que têm até bons ordenados? Que políticas é que nós temos para os fixar? E sobre a resposta do Dr. Pedro Mouro, era esta a questão. Sobre a resposta do engenheiro Nuno, o que eu queria dizer é que eu não fui convocado. Primeiro, eu não pertenço à JSD, não sou filiado, por isso eu estou lá a representar a Assembleia Municipal e eu não fui convocado. Até posso acreditar que foi um lapsus informático, sem problema nenhum, mas quando eu enviei um mail para esse e-mail que o engenheiro
disse, nem sequer me responderam a explicar porque é que eu não fui convocado. E era só a reunião mais importante de todas elas, que era a que nós tínhamos de dar o parecer sobre o relatório de contas da Câmara Municipal. E eu não fui convocado. E como eu não fui convocado, não houve quórum. E a solução encontrada à última da hora foi fazer com que o Presidente da Conselhia do PS em São Pedro do Sul tomasse posse no mesmo dia em que se aprovavam as contas. Isto não é nada, sinceramente, e o Sr. Engenheiro Nuno sabe que isto não é nada. Pronto. E quanto à gravação da Assembleia, não é, pura e simplesmente não é verdade. Por exemplo, lembrando da Assembleia Municipal de Pinho, não teve lá comunicação social e foi publicada a Assembleia. Qual foi a gravação usada? Obviamente que foi a da Assembleia Municipal. E quem diz a de Pinho diz tantas outras que sempre foram publicadas. E esta só não foi publicada porque não correu bem ao Sr. Presidente de Câmara. O Sr. Presidente de Câmara, na última Assembleia, disse que a água das termas matava o coronavírus. E é por isso que não foi publicada e tem que assumir que não foi publicada por causa disso. A de Pinho, se apareceu na rádio, foi a rádio que gravou, não foi daqui de dentro que saiu na rádio. Eu, por acaso, estive lá e não estava lá a comunicação social, mas pronto. Mas pronto. Estava assim, eu estou aqui a dizer que sim, que estava. Pá. Não ponhas em questão isso. Então, mas não acha que as pessoas devam saber o que se passa na Assembleia? Desculpe. Sim, e podem, têm atas, que as atas são postas na net, estão as atas todas sim, em net. E nós ainda estamos no século XIX. Sr. Presidente, posso? Sim. Eu não quero pôr achas na fogueira, mas quero dizer ao deputado Vasco Reis que a quem correu mal a última Assembleia foi ao próprio, não é? Portanto, se calhar... Não, porque eu não disse que a água das termas matava o coronavírus. Não disse coisas piores. Só é gravado o som para fazer a ata. Mas desculpem lá, quem é que pode estar a falar sempre? Isto é um diálogo agora? Para dizer que são agora também os funcionários da Câmara. Pá. Mas desculpe, isto agora é um diálogo, toda a gente pode falar? Não sei, não estou a perceber. Porque está a pôr em causa a idoneidade dos colaboradores da Câmara Municipal. Não, eu estou a pôr em causa a mesa, não é o senhor Pedro Moura que eu estou a pôr em causa. Então, por isso, desligue o seu microfone, por favor, e não devia ser eu a estar a dizer isto, devia ser a própria mesa. Então, mas a mesa está a dizer, pá, que não, só há gravação de som para efeito de fazer a ata, mais nada. E pode estar a ver, pá, que é assim. E acha que deva continuar assim. Portanto, não devam saber o que é que se passa aqui. Eu não falo mais sobre isso, até já pus isto por escrito em resposta à tua questão. Já pus isto por escrito e, portanto... Se não fala, pode-se calar, só estou mais para este peditório. Pá. Vamos então à frente. Pá, acabou a hora do período de antes ordem do dia, vamos entrar então no... Não, Sr. Presidente. Eu acho que eu ainda tenho aqui uma intervenção para fazer, Sr. Presidente. Quem fala? Ribeiro. Já falou 2 vezes. Ribeiro, já falaste 2 vezes? Pedro Soares. Não falei. Eu não falei tudo, Sr. Presidente. Eu não estou... Não falei tudo. Está a correr mal. Engenheiro Vitor Barros, mas afinal nós entramos aqui no quê? Isto é uma Assembleia ou uma discussão que não tem pés nem cabeça de determinados elementos? Eu acho que está na hora... Senão eu também quero falar. Claro, está na hora de encerrar o período antes da ordem do dia, porque toda a conversa que está a ser feita não tem cabimento nenhum. Isso. Se há resposta e contra-resposta, também quero fazer uma intervenção. Está bem escrita, minha senhora. Pronto, vamos lá então a ver se nos entendemos. Até vou tirar a máscara, se calhar é por causa de ter máscara que não me entendem. Acabou o período de antes da ordem do dia, 1 hora. O senhor deputado Lopes Ribeiro já falou 2 vezes. O regimento diz que só pode falar 2 vezes. Estamos a cumprir o regimento. O que é que estás agora a dizer? Eu estou até a tratar por tudo, que a gente já se conhece há muitos anos. Olha, tiveste 9 minutos de intervenção. Pá. Portanto, não vou dar mais a palavra. Pronto. E, portanto, vamos passar à frente. O que é que o Pedro Engenheiro Presidente, eu queria um esclarecimento sobre o meu assunto. Sim. Pedro Soares pode falar. Pá. Diga lá então. Muito bem. Eu acho que estas assembleias são para nós pedirmos esclarecimentos, fazermos os debates, claro. presencialmente ou não presencialmente. Muito bem. Sobre os 2 assuntos que falei, queria esclarecer sobre aquilo que o Dr. Pedro Mouro, na questão da 227, se calhar eu próprio também não expliquei muito bem. Falei dos taludes, evidente que há algumas situações
mas a preocupação maior seria também nas barreiras superiores à plataforma da estrada. E aí passa muito por um levantamento, como disse, e disse bem, do que está a cair sobre a estrada e, juntamente, tentarmos saber quem são os proprietários para os sensibilizar, serem feitas algumas intervenções antes que ocorra algum acidente. Estou a dizer isto porque, como referi, em 2 pontos caíram pedras sobre a via e quando passamos a olho nu vê-se rachadelas, vê-se pedras com pouca base de sustentação. Era isto que eu acho que a Proteção Civil Municipal poderia fazer, em conjunto com a Junta, tudo muito bem, fazermos um levantamento antes que haja lá uma tragédia. Pronto, isto só para a questão que o Dr. Pedro falou, e muito bem, e espero que haja investimento, mas acho que devia fazer. Sobre a outra questão que também pedi, sobre o projeto de estabilização de emergência pós-incêndio, o que eu tenho pena nessa candidatura era que, já que não foi feito logo após incêndio, é que tivessem, em primeiro lugar, acho que deviam ter ouvido também a Junta de Freguesia quando tomaram essas decisões, no sentido de definirmos uma estratégia, até com a empresa que ganhou o concurso e que esteve no projeto. E depois, acho, e era logo a minha opinião, em primeiro lugar, as linhas de água, porque sobre Valadares, e aí não foi feita nenhuma intervenção, estava no projeto, se não me engano, havia uma pequena linha de água que cria sempre alguns problemas à localidade de Valadares e essa devia-se ter intervido, nem que fosse para remover, se estivesse na candidatura, todos, a vegetação não, todo a lenha ou outras situações que existe nessa linha de água e que tem criado grandes problemas depois na localidade de Valadares. E no baldio da Granja, que acho que também estava na candidatura e não tenho a certeza absoluta, mas inicialmente acho que estava, ardeu o pinheiro jovem e devia ser tirado fora e ser colocado naquelas barreiras, que aquilo é bastante inclinado, sobre ali o varoso, sobre a levada de Paradela. Sobre este ponto, acho que o projeto ainda tinha sentido na altura, há um ano atrás, mas se calhar deviam ter definido outras prioridades. Obrigado. Sr. Presidente, posso responder? Pode, Vice-Presidente. Pronto, em relação à questão da estabilização da emergência, estão-me a ouvir? Sim. Sim, estamos a ouvir. Tem razão. O problema aqui, nós próprios tentamos, antes de redefinirmos ou de retirarmos a natureza dos trabalhos, tentamos fazer isso mesmo, que foi readaptar a natureza dos trabalhos, só que não foi permitido pelo programa, o que também não faz sentido. Tentamos precisamente chegar a entendimento para, com a entidade financiadora, reprogramar os trabalhos e a natureza dos trabalhos para que essas intervenções pudessem ser feitas. E não vale a pena estar aqui também a alongar muito, mas depois também há a questão do ICNF pelo meio e, portanto, houve sempre constrangimentos. O que é certo é que este tipo de candidaturas de estabilização de emergência fazem sentido, como disse, na altura, mas tinha que ser criado um sistema de aprovação imediata para que pudesse a intervenção ser logo feita. E aí fazia todo sentido, porque depois o que foi sentido também, muitas das vezes, é que começou-se a tentar entrar nos terrenos particulares, e isso é um problema que nós temos, e indo em contra a questão da 227 e de outros sítios, faixas de proteção, etc., tem havido muita resistência por parte dos proprietários. Isso tem sido um grande problema porque intervirmos em terrenos particulares, muitas das vezes temos que ir com a GNR, muitos proprietários têm ameaçado várias empresas que têm andado a fazer trabalhos dessas naturezas, ou de corte de árvores, ou etc., e portanto não tem sido fácil. E no que toca a 227 nós vamos reforçar, quer com o ETF, que temos nós colocamos um fiscal municipal a tempo inteiro no ETF, precisamente para isso, que é para andar precisamente nesses casos que são mais perigosos ou que podem correr mais risco para notificar ou sensibilizar os proprietários, e portanto é o apelo que eu também deixo a todos os presidentes de junta, que mais facilmente conseguem identificar, sobretudo agora com as quedas de árvores, todas essas situações e que nos façam chegar à fiscalização, porque nós temos agora um fiscal só focado nessa situação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos então entrar nos assuntos da ordem do dia. O primeiro ponto... Responderam às minhas restantes perguntas, Sr. Engenheiro. Sim? Que eu vou ter a ressalvar, a Vasco, espera aí, que a minha câmara está aqui com problemas. Sim, mas o que é que o agora quer? Sim, eu voltei a frisar que o engenheiro, o Dr. Pedro Mouro, não me explicou quais eram as políticas efetivas, que vou estar a repetir novamente. Eu voltei a falar e voltei a fazer questões, e só o senhor Presidente da Assembleia que me respondeu. Eu não fui convocado no órgão no Conselho Municipal da Juventude, eu quero perceber porquê. Ninguém me respondeu às minhas questões. É só isso. Eu posso responder. A questão se não foi convocado, nós vamos ver o que é que aconteceu e vamos ver no serviço onde é que foi a falha e só erro nosso iremos certamente pedir as desculpas. No que toca às políticas, eu já lhe disse quais são as situações que estão a ser evidenciadas, dei-lhe um exemplo concreto, mais concreto que este não há, a questão do coworking, é um processo que está neste momento em andamento. Posso lhe dar outro exemplo, no caso concreto que referiu, a incubadora de empresas, quantos jovens já lá estão a trabalhar e há quantos anos. Aliás, foi prorrogado, em função da pandemia, foi prorrogado o prazo para poderem permanecer na nossa incubadora. Há jovens que estavam no Brasil, em Angola, penso que na Alemanha, que estavam, os jovens salvadorenses que estavam a trabalhar, que regressaram, nós criamos-lhe ali um espaço, alguns deles já criaram lá emprego efetivo para outros colaboradores e, portanto, são alguns exemplos e outras políticas vão ser introduzidas. Foram essas que estavam no nosso programa eleitoral e nós vamos continuar a introduzi-las e depois iremos ser, entre aspas, julgados pelos salvadorenses no próximo ano. Esse está o Sr. Presidente da Junta de São Félix a pedir a palavra. Mas não pode ser. Fala. Eu queria dizer só uma coisa muito breve no seguimento que o Pedro, o meu colega, falou e na sequência dessa resposta também. Não sei, é muito breve. Eu ainda não falei. Pode falar. Pode. Não tinhas inscrito, mas podes falar, Luís Figueiredo. Podes falar. É muito rápido. Aquilo que eu vou dizer, e vai na sequência, eu não sei, não tenho conhecimento desse gabinete que há, desse apoio que há para fazer esse levantamento das situações de perigo nas freguesias, nomeadamente as faixas pinheiros secos à beira das estradas. Eu já fiz vários e-mails para alertar isso. Até hoje apenas tive uma resposta que foi para eu identificar os locais mais graves, ok? Os que eu achava, os que nós achávamos mais graves na nossa freguesia. Eu fiz essa listagem, enviei, tenho enviado até fotografias de algumas situações e não tenho resposta nenhuma, nem até este momento não foi feito nada, nem tive uma resposta. Era só para alertar mais uma vez para isso. Há situações mesmo muito graves e eu apelo mesmo à sensibilidade de todos que estão aqui, e em concreto do Executivo, que avalie, por favor, isso e que, para não acontecer nenhuma desgraça. Porque, concretamente em São Félix, que é a realidade pelo que eu conheço mais, aqui no município, há lá situações mesmo muito graves e pinheiros já partidos. Ainda no sábado passado eu próprio tive que andar a desviar um pinheiro que tinha caído no meio da estrada por favor, olhem para isto com outros olhos, porque e estamos a chegar ao inverno e vai vir muita chuva, vai vir muito vento e eu acho que isto é uma bomba relógio que está prestes a explodir. Ainda não explodiu por sorte e somente por sorte, porque os pinheiros estão lá, estão praticamente secos. Vejam isso, por favor. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Figueiredo. Vamos então entrar... Presidente, peço desculpa. Só para responder ao Sr. Presidente de Junta. É verdade tudo o que disse. Agora, só para alertar, o facto de nós muitas vezes não respondermos, vocês quando nos mandam esses alertas, o assunto é encaminhado. O que é que acontece muitas das vezes e que é a grande dificuldade, e sabe isso perfeitamente? O assunto é encaminhado para a fiscalização e temos um fiscal neste momento a trabalhar a tempo inteiro nisso. Muitas das vezes o que acontece é que nós temos dezenas ou centenas de processos nestas situações. É muito difícil, muitas das vezes, notificar os proprietários, porque são pessoas que estão fora ou que são heranças, e em situações extremas nós já temos substituído os proprietários das situações mais graves e depois imputamos os custos aos mesmos e, claro, depois temos tido imensas dificuldades para receber. Mas essas situações muitas das vezes estão a ser feitas e a Proteção Civil está em cima. Agora,
É muito difícil e as pessoas não nos respondem e muitas das vezes, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, acontece também o contrário, quando funcionários da Câmara ou se é alguma empresa que está a fazer esse serviço acaba por ter que intervir em propriedade privada, já houve situações que aconteceram de serem ameaçados de caçadeira, quer dizer, são situações que lamentamos, quer dizer, os proprietários não atuam e quando nós chegamos aos locais, já houve colaboradores da Câmara e de empresas que estavam a fazer serviço para nós que foram ameaçados com caçadeiras, enfim, pronto. É um problema complexo e cada vez pior, porque há muita árvore seca, é verdade, isso tem acontecido muito. Pronto, obrigado. Desculpe só uma coisa. Podem contar com a nossa ajuda. E porquê que nunca me perguntaram a mim de quem é aquele terreno? Podes falar com a pessoa. Nunca fui consultado para fazer esse papel. Eu estou disponível para isso. Okay. A Junta de Freguesia está disponível para ajudar nesse contacto com as pessoas, a identificar os terrenos, a identificar os proprietários. Se têm dificuldade nisso, eu estou cá para ajudar. Ok. Pronto. Ok. Vamos entrar então no período da ordem do dia. Ponto 3.1, informação sobre a atividade e situação financeira do município. Foi distribuída uma ampla informação sobre este ponto. Precisa de mais algum esclarecimento? Isto é apenas informativo. Não sei se alguém precisa de mais algum esclarecimento adicional, se não... Pronto, vamos passar à frente, não é? Pronto, neste ponto geralmente não há grandes intervenções. Ponto 3.2 é um reforço do apoio para a requalificação do campo de futebol Marcos Veloso, apresentado pela União de Freguesias de Carvalhais e Candal. Parece que era um lapso de verba, portanto não era 27 mil, era 37 mil e, portanto, também não foi questão e é meramente também informativo. Não sei se alguém quer algum esclarecimento adicional sobre isto. Pronto, podemos então... Estou, Sr. Presidente. Sim, diga. Sr. Presidente, sou eu. Estou eu. Sim, diz Ribeiro. Não era no ponto 3.2, mas era no ponto 2.2, antes da ordem do dia. Passou aqui, peço imensa desculpa se puder voltar atrás. Eu tinha aqui uma dúvida relativamente aqui num contencioso judicial. Há aqui uma situação que eu gostava de ser esclarecido. Mas se voltarmos ao ponto anterior, não disseste na hora, podes vir aqui. Não, eu pus Sr. Presidente, eu pus a mão no ar, mas a passar como é. São estas novas tecnologias assim me obrigam de vez em quando a termos estas gafes, não é? Vinha-te só propor, queres depois ver isto aqui connosco? Não, quero ver agora, Sr. Presidente. Hã? Quero ver agora. Pronto, põe lá então a questão. Bem, a questão é a seguinte, no ponto 2.2, relativamente ao contencioso judicial, existe aqui um inquérito, que é o inquérito número 717.6GAAVR em segredo de justiça. Eu julgo que nós temos o direito de saber que tipo de participação se trata. Também, em relação mesmo a isto, uma vez que estamos a tratar de contencioso judicial, o Sr. Presidente diz que não tem medo de ninguém, o Sr. Presidente da Câmara diz que não tem medo de ninguém. Eu julgo que essa não é a linguagem, eu não fui comando, sou um rapaz pequenito, não sou pacífico. Eu gostaria efetivamente que as coisas se tratassem de uma forma com muita elevação. O Sr. Presidente vem para aqui, diz que não tem medo. Não quero que tenha medo, não quero que tenha medo de mim nem de ninguém, por amor de Deus. As coisas têm que ser resolvidas sempre com muita calma, com muita pacificidade. Isso é que eu quero, não tem nada a ver para não. E também só para dizer ao Sr. Presidente da Câmara que as feiras não fecham por ordem do Sr. Presidente. Pelo menos não abrem por ordem do Presidente, pior ainda, só abrem as feiras que o Sr. Presidente quer. Portanto, é só para terminar isso, Sr. Presidente. E peço imensa desculpa ter que voltar atrás, mas foi importante. Peço desculpa, tenho dito. O inquérito, pode-se ver. Sim. Pois, está aqui uma correspondência. Qual é o ponto? Ponto 2.2, o inquérito 717-6GAA-VR, que está em segredo de justiça. E acho que temos o direito, todos temos o direito de saber que tipo de participação se trata. Eu posso responder. Diz, sabes o que é? Se é 2017, é ainda o inquérito do incêndio. Pronto, tudo bem. Já ficamos a saber. Sr. Vice-Presidente, ficamos a saber de que é que se trata. Pronto, obrigado pelo esclarecimento. Ok. Está esclarecido? Está esclarecido, Sr. Presidente. Ok. 3.2. Alguém quer alguma questão sobre esta verba que estava para... Havia um lapso para o reforço de apoio à requalificação do campo de Marcos Veloso? Pronto, vamos passar à frente. Também é informativo. Mas não é votado?
Não, é uma informação do Executivo. É só informativo. É para conhecimento, era um erro que havia. Pronto. Regulamento do transporte solidário. Este é que é votado, é o primeiro ponto que é votado, o 3.3. Portanto, têm a informação nas vossas mãos, todos temos a informação. Algum esclarecimento adicional? Podemos pôr à votação? Pronto, agora aqui é que vamos ter que ter votações. Nós pomos aqui a cruz na votação, na folha da votação, e depois assina o Presidente e os secretários assinam, responsabilizam-se por essa mesma votação. Quem vota contra? Sr. Presidente, peço desculpa, eu levantei a mão, mas... Não, pois não se vê. É melhor 1 a 1. É um, melhor falar. É melhor 1 a 1. Nós chamamos 1 a 1. É? Chama-se 1 a 1. Não, eu acho que quem votasse contra falava. Pronto, então... Experimentamos quem. Então, alguém vota contra? Há um pedido de intervenção de um deputado municipal. Não percebemos, doutora Esther. Esther, não percebemos. Diga. Eu dei conta que o deputado municipal Pedro Figueiredo tinha pedido a palavra e antes de passarem à votação, é só para chamar a atenção para esse pormenor. Pedro Figueiredo, Nós não demos conta. nós aqui não demos conta porque ele não aparece na imagem. Pedro Figueiredo. Eu levantei a mão aqui do lado esquerdo, aquele sinal que se vai pressionar. Pronto, mas queres pôr alguma questão sobre isto? Não é bem uma questão, é mais um sentido e declaração de voto do Partido Social Democrata relativamente a este ponto. Então, podes falar então. Pois bem, então, relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente. Infelizmente, o apoio social tem uma importância crescente no nosso Conselho, sendo essenciais todas as atividades que se destinem a minimizar as dificuldades e as necessidades que algumas famílias mais carenciadas sentem na sua gestão doméstica. Neste campo, não podemos deixar de agradecer publicamente a todas as entidades, associações e PSS, voluntários, entre outros, que nesta fase marcante não só não baixaram os braços, como aumentaram o envolvimento e a ajuda prestada, pondo em risco a própria saúde. No entanto, voltando ao regulamento, temos em atenção o valor jurídico do mesmo e exigia-se um diploma um bocado mais cuidado e rigoroso. De facto, as condições de acesso não estão definidas. Diz o artigo 3º, número 1, alineado do diploma, que são titulares do direito os munícipes que se encontram em situação económica considerada precária, sem, no entanto, definir de forma objetiva o que se entende por aquela condição, ou quais os cálculos e parâmetros usados, dando abertura a alguma discricionariedade. No artigo 2º, é vedado o apoio a munícipes com viatura própria. No entanto, no artigo 3º, número 1, a linha C, é referido que podem usufruir do apoio os munícipes que não possam conduzir devido à doença, não sendo claro se trata de exceção ou de um lapso. Ademais, de que forma deverá o munícipe comprovar a sua impossibilidade e incapacidade de condução? Por forma a assegurar que o munícipe não possui viatura própria, não deveria constar de elementos que instruem o pedido no artigo 4º, uma certidão negativa das finanças em que conste que o mesmo não é proprietário de veículo? O horário e os dias de funcionamento do transporte deveriam estar definidos. Em lado algum é referida a existência de um seguro para os passageiros transportados, devendo o mesmo ser assegurado e, portanto, previsto no regulamento. Deveriam estar consagrados critérios de prioridade, uma vez que uma requisição poderá levar à indisponibilidade de serviço durante o dia todo. Deveriam também estar regulamentados os direitos e deveres, quer do munícipe, quer do município, tais como o dever do município em avisar com antecedência mínima de 48 horas que prescinde não necessita dos serviços de apoio, por forma a que se possa disponibilizar a viatura municipal para outras necessidades. Deveria constar em anexo ao regulamento um modelo de requerimento a apresentar pelo município, com checklist da documentação necessária. Estes foram apenas alguns pontos que mereciam tratamento, sendo que, em situações futuras, sugere-se que este tipo de regulamento sejam elaborados de forma mais concreta e objetiva, por forma a diminuir a discricionariedade e a aplicação do artigo 8º, segundo o qual as dúvidas e omissões serão suscitadas e apreciadas pela Câmara Municipal. E é tudo. Muito obrigado, Pedro Figueiredo. Agradecia que mandasses essa declaração de voto por mail para a Assembleia, está bem? Sim, portanto, o voto é um voto favorável, portanto, é aprovada por unanimidade.
correto? E pronto, e essa declaração... Mas é melhor dar a volta a todos. Nós vamos verificar todos. Toda a gente... Toda a gente vota. Portanto, é aprovada por unanimidade e é essa declaração de voto que eu agradeci então que o Pedro Figueiredo nos enviado. Muito obrigado. Passamos então ao ponto seguinte, 3.4, e é a transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio da ação social. Alguns precisam de algum esclarecimento adicional? Pronto, vamos pôr então à votação. Podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Mais devagar, mais devagar. Era melhor que alguém se manifestasse relativamente ao... Se por acaso se enquadra no voto... Ninguém falou. Pronto, está, ninguém falou. Portanto, podemos considerar que é aprovado por unanimidade. Correto? Está ali o sim da Esther. Pronto, é aprovado por unanimidade o ponto 3.4, relativamente ao domínio da ação social, transferência de competências para os órgãos intermunicipais. Transferência de competências do Estado para as autarquias locais nos domínios da educação e saúde. Como se recordam, o município não aceitou, portanto, é a não aceitação que está aqui também em questão, correto? Portanto, quem vota contra? Aprovamos a proposta do Executivo, não é? Que já tinha sido aprovada, penso até, numa sessão da Assembleia anterior, sim. No princípio do ano, acho eu até, e o que está aqui em questão é a transferência da transferência de competências do Estado para as autarquias neste domínio. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado também por unanimidade. Não é aqui fora. Tá? Passamos ao ponto 3.6. Ponto 3.6 é a participação do IRS para 2021. Alguém quer intervir neste ponto? Precisam de algum esclarecimento adicional? Podemos pôr à votação? Está tudo bem? A Esther, claro. Tem a palavra, Esther. Tem a palavra, Esther. Esther Vargas. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para definir a posição. Estão a ouvir? Estão a ouvir perfeitamente. Sim, sim. Era apenas para definir a posição do Partido Social Democrata neste ponto, porque iremos apresentar uma declaração de voto, que eu ainda no dia de hoje farei chegar por e-mail aos serviços de apoio à Assembleia Municipal, mas iria desde já apresentar a nossa declaração de voto relativamente a esta matéria. Portanto, o Partido Social Democrata vota contra a proposta do Executivo relativamente à participação no IRS de 2021, em sintonia com o seu programa eleitoral, que defendia que a Câmara Municipal deveria abdicar da percentagem que compete a favor dos munícipes. Apesar da redução verificada este ano na proposta do Executivo relativamente ao ano transato, as dificuldades das famílias e de muitos agentes económicos, agravadas pela situação da pandemia que se verificou ao longo deste ano e que ainda estamos a viver, em nosso entender, mereceriam uma medida a este nível que pudesse dar um sinal de compreensão e alívio dos problemas porque muitos sampedrenses estão a passar e que fosse além das meras palavras. Portanto, o Partido Social Democrata irá votar contra. Muito obrigado, então. Pronto. Portanto, então, vamos pôr à votação. Mais alguém quer intervir neste ponto? Sr. Presidente, eu não sei se posso... Se quiser, pode dizer. Queria dizer que estranho a posição do PSD nesta matéria, porque há um esforço enorme por parte do Executivo nesta redução que já estava, que recordo que tinha passado de 5% para 4%, e agora há uma redução de 4% para 2%. Há um esforço enorme da nossa parte nesta redução para deixar este valor nas mãos das famílias. Eu recordo que estão aqui em causa mais de 150 mil euros que deixam de ser receita da Câmara Municipal e passam para as famílias de São Pedro Sul.
Estranho ainda mais esta posição, porque o PSD esteve na Câmara Municipal durante 12, 13 anos e nunca fez qualquer redução nesta matéria, com pessoas com responsabilidades, nomeadamente na Assembleia Municipal, que estão aqui presentes hoje, e que nunca fizeram essa redução. E agora que o PS tomou essa iniciativa, vem dizer que a redução que é pouca. Bom, nós teríamos condições para a fazer na totalidade se não tivéssemos herdado, como já foi aqui oportunamente, e digo N vezes, uma dívida colossal que não nos permite, desde logo, ou de forma imediata, reduzir na totalidade. E, portanto, temos feito, como prometemos, uma redução progressiva e é isto que estamos a fazer. E, portanto, era esta declaração que eu gostaria que também ficasse em ato. Sim, senhor. Muito obrigado. Pode-me ligar aí. Já está ligado. Muito obrigado. Vamos então para a votação. Portanto, quem vota contra, já sabemos. Alguma abstenção? Não, sim, temos que votar, eu sei, mas há uma abstenção. Portanto, é aprovado e vamos agora contar os votos para ver a dimensão da aprovação. Temos que fazer a chamada 1 a 1 porque nós não vemos as caras de todas as pessoas e não temos a certeza do número. É isso. A favor. Por favor. António Carlos Figueiredo. António Carlos Figueiredo. Vota contra. Ele está? Eu não tive a oportunidade de falar porque as intervenções hoje, perdoem-me a expressão grosseira, mas são assim um pouco a granel, quer dizer, nunca se sabe quando é que se intervém, não intervém. E eu gostava de responder, não é responder, mas fazer aqui uma parte em relação àquilo que disse o engenheiro Pedro Mouro, porque não tem nada a ver aquilo que se passou há 7 anos, 8, 9, com aquilo que é a posição do PSD neste momento, até porque tem outra liderança, e foi referido que foi mencionado quando do projeto com que se candidatou nas últimas eleições, e o responsável por esse projeto, que se candidatava à presidência da Câmara, e, portanto, isso não tem nada a ver, essa desculpa que não fazemos, mas estamos a fazer melhor do que foi feito, e acho que isso que é desnecessário. Como essa questão da dívida colossal, que eu não sei onde é que está a dívida colossal, porque quando o seu vice-presidente nunca vai verificar que quando saímos da Câmara e quando o seu vice-presidente entrou, com o município de São Pedro do Sul, no fundo de apoio municipal, era dos municípios que contribuintes e não daqueles que usufruíam desse fundo municipal. E, portanto, o senhor vai lá ver e vai verificar isso. Agora, querer misturar aquilo que é uma dívida estrutural comercial da Trabalho e Estudo, quando lhe apetece e quando lhe atira, é mentira que fosse uma dívida colossal e apresente qual era a dívida da Câmara, retirando aquilo que era o investimento da Trabalho e Estudo, que eram realmente os dados que eram fornecidos pela Degal. E, portanto, vai verificar para a próxima discussão qual era a dívida que a Degal apresenta da Câmara de São Pedro do Sul e depois fale se era colossal ou não era colossal. Acho que é desnecessária essa referência, mas passando à frente, voto contra por razões que foram apresentadas. Vota contra. Vá, quem é a seguir? Sim. Graças. Manuel Silva. Manuel Silva. Manuel Silva. Manuel Silva. Sim, Manuel Silva. Abrir a Câmara e votar a favor. Manuel Silva, abre lá a Câmara. Manuel Silva. Manuel Silva, não tens Câmara? Tenho, então eu estou a ver a Assembleia. Mas nós não estamos a ver aqui. Mas votas a favor, contra? Voto a favor. A favor. Outro. Obrigado. A favor. Esther Vargas, já sabemos que é contra, não é? Esther é contra, não é? Pronto, ok. Figueiredo, a favor. António Lopes Ribeiro. Lopes Ribeiro. Contra. Contra. Bem. Dalila. Temos dificuldade em... Ela está sem microfone sem câmera. Dalila. Pois, não, também não... Liga o microfone. Liga o microfone, Dalila. Não temos. Passa à frente. Vá. Custódio. A favor. A favor. A favor. Rui Rocha. Contra. Contra.
Alberto Figueiredo. A favor. A favor. Susana Paulinhas. Marta Paulinhas. A favor. A favor. Fernando Joaquim Pinto. Fernando Pinto. Contra. Contra. Manuel Mouro Pinto. Manuel Mouro Pinto. Manuel Mouro Pinto. Estava aqui e já desapareceu. Quando era preciso, não está. Eu tenho que te telefonar para saber. Lina Roque. Lina. Contra. Contra. Júlio Menezes. Júlio Menezes. Favor. Favor. Catarina Magniola. Catarina. A favor. Pedro Figueiredo. Contra. José Alves. A favor. Gina Cardoso. A favor. Eu tenho que dizer Vasco que se não Reis. fosse a cara das pessoas todas, era muito mais fácil. Vasco Reis. Contra. José Luís Corujão. Contra. Eu só queria dizer uma coisa. Portanto, o problema de vocês não estarem a ver não é nosso, penso eu. Que eu já troquei de computador 2 vezes e o problema técnico penso que deve ser bom. Pode ser nosso. Pois pode. Há várias pessoas na minha situação. Nós não vemos parte das pessoas, por isso é que tem que ser esta chamada individual. Porque no quadriculado, se vocês repararem, está lá, a câmara está ativa, mas não está visto, não está a ser visto. Isso não é importante estar a ver a cara das pessoas. Não é importante estar a ver a cara das pessoas. É vós. É sim ou não. Sim ou não. Sim, vá. Vitor Loureiro. Sim. Sim. Carlos Laranjeira. Eu voto a favor. Mas não é importante estar a ver a cara das pessoas. Basta dizer sim ou não. António Rolo. A favor. A favor. Rui Carvalho. Rui Carvalho. A favor. A favor. Luís Figueiral. Obrigado. Contra. Armando Pereira. A favor. José Pedro Maurício. Contra. Contra. Pedro Soares. Contra. Paulo Lima. Voto a favor. José Carlos Almeida. A favor. Contra. José Celso Almeida. A favor. José Vasco Martins. A favor. João Heitor Girão Vieira. A favor. Portanto, temos aqui 2 votos que ainda não conseguimos identificar e que vamos repetir. Dalila Pinho e Manuel Mouro Pinto. Manuel Mouro telefonou e vota a favor. Sim. Manuel Mouro votou a favor. E a Dalila é que ainda não sabe. Dalila. Só falta a Dalila. Pronto. E, portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos contra. Devolva 13 contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20 e 21 votos a favor. Temos, E há dúvida de um ainda. 13 votos contra, 21 votos a favor. E falta-nos o voto Da Dalila. da Dalila que vamos contactar, não é? Está bem, pronto. E passamos então, portanto, é aprovado. Senhor Presidente, era só um ponto de ordem, muito breve, se fosse permitido. Diga.
Sim? Sim, é só porque quando eu anunciei a declaração de voto e indiquei o sentido de voto do partido, era precisamente para facilitar a questão da votação, porque não era a apresentação de uma posição pessoal, embora me identifique com ela, obviamente, mas era apenas para transmitir o sentido de voto de toda a bancada. Portanto, poderia ter sido facilitado se isso tivesse sido considerado em conta e nas próximas votações isso pode ajudar para facilitar. Muito bem, doutor. Boa ideia. Muito bem, eu dei conta disso. Sim, senhor. Aliás, depois faz-nos chegar a declaração de voto, está bem, Esther? Tá? Pronto, obrigado. Vamos então passar ao ponto 3.7. Grandes opções do plano, orçamento e mapa pessoal para 2021. Pronto, vamos. Pronto, palavra. Pronto, vamos passar então ao ponto, este ponto. Tem também uma declaração de voto a fazer, Esther? Pergunto-lhe. Não sou eu que intervenho neste ponto. Não? Algum membro do PC quer fazer alguma declaração de voto? Quero, Sr. Presidente. Manuel Silva. Eu gostaria de intervir neste ponto também. Pedro Maurício, da Freguesia do Sul. Não percebi. O que é que disse? Então, tem a palavra, o Manuel Silva pediu a palavra. Tem a palavra. Muito bem. Sr. Presidente, eu também quero falar. Quem? Ribeiro. Manuel Silva e depois Eu pedi a palavra também. Está bem, sim, senhor, os dois falam. Manuel Silva, tem a palavra. Eu também quero falar. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia aos membros do Executivo, aos colegas deputados e às colegas. Muito bom dia a todos. É com satisfação, de facto, verifico o plano para o orçamento para 2021. É corajoso, é ambicioso, mas realista. As grandes opções de plano privilegiam a concretização de planos de investimento estruturantes na área da mobilidade, ambiente, educação, ação social, cultura. Enfim, continuar a melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. O valor, do meu ponto de vista, é histórico para São Pedro do Sul. Nunca em São Pedro do Sul se apresentou um plano e opções de plano de orçamento com o valor de 33.700.000 euros. Isto é histórico. Se nós recuarmos vários anos, nunca tivemos, de facto, umas opções de plano tão elevadas. Eu aqui, para o nosso Conselho, já no ano passado estávamos em terceiro lugar a nível distrital e eu penso que este ano estaremos em segundo ou terceiro também. De maneira que o valor, do meu ponto de vista, é histórico. E ao sendo histórico, eu acho que, espero que ambas as bancadas que são representadas aqui na Assembleia votem favoravelmente, de facto, as grandes opções do plano para 2021. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu terminei a intervenção, Sr. Presidente. Não sei se me escutaram ou não escutaram. Sim, escutamos, parece-me que eles é que estão com algum problema. Agora vamos aguardar só um minuto. Ok. Mas eu pelo menos escutei, acho que a maioria também escutou. Mas eu estava... Sr. Presidente. Não há feedback. Vai ou não vai? Não sei. Houve aqui um lapso. Eu estou à espera. Estão a ouvir? Sim. Eu estou à espera. Sim, houve aqui um lapso. Tem a palavra o senhor engenheiro Lopes Ribeiro. Mas, certíssimo, vamos então a isso. A minha intervenção foi ouvida ou não? Sim. Foi ouvida, foi. Ok, muito obrigado. Foi no ponto seguinte. Peço desculpa. Sr. Presidente, posso falar?
Pode falar. Pronto, então quanto às grandes opções do plano, o que é que nos oferece dizer os deputados eleitos relativamente a esta matéria? E num contexto em que toda a economia local, que estando alicerçada no turismo e no termalismo, está reconhecidamente a passar por um dos piores períodos de sempre, com as dificuldades visíveis para famílias e para as empresas, não se entende que o município pretenda alocar a estas áreas apenas 2,16% do investimento a efetuar. Não se compreende também que na parte da dinamização da agricultura e da indústria se aloquem apenas 6,11% dos investimentos. Porém, o mais gritante, porque desproporcional e revelador das desatenções e considerações com a parte social e com, por demais, referidas dificuldades económicas e sociais, é o valor alocado ao apoio social e à habitação. Apenas 42.646 euros, ou seja, apenas 0,22%. Por fim, aqui cremos que só podemos estar perante um erro como pode o município estimar gastos apenas 0,3% do orçamento, ou seja, 25 mil euros, para combater a pandemia causada pelo Covid-19. Como se justificam estes valores tão reduzidos em áreas nucleares da vida, quando o desporto e tempos livres estimam gastar 7,5%, ou seja, mais 1,3 milhões, ou seja, 1.366.503 euros. Com todas estas distribuições desproporcionais, no nosso entender, violadoras das expectativas do São Pedrense, num contexto de crise, não podem os deputados eleitos pelo PC desta Assembleia votar a favor das grandes opções do plano. Esta, de facto, é a nossa posição relativamente a essa matéria. Tenho dito. Deputado, tenho que passar a palavra ao deputado Luís Figueiredo. Tem a palavra. Estão-me a ouvir, certo? Sim. Eu queria só referir um ponto, que é a questão da execução. Eu todos os anos vejo que é atribuído um valor para obras em São Félix, e vou falar um bocado do meu caso. Eu sei que estamos a discutir o orçamento global, mas vou falar no meu caso, que é aquilo que me toca. As outras questões também me preocupam, mas esta preocupa-me mais um bocadinho. Eu vejo que para a freguesia de São Félix existem aqui algumas obras, nomeadamente no saneamento, ampliação do abastecimento de água e na rede viária também. O que me preocupa é sempre a questão da execução, ou seja, eu todos os anos vejo a ser atribuída uma verba para São Félix e depois a execução fica sempre aquém daquilo que foi estipulado e muito aquém. E eu queria que este ano, gostava que este ano fosse diferente. Eu acredito que sim, não é? Até porque estamos no último ano deste mandato e apelava para que a execução fosse real e que não fossem só números nestas folhas, neste conjunto de folhas, e que fosse uma coisa real, obras realmente para as pessoas. Era só isso. Obrigado. Ainda não? Espera, eu falo agora. Muito obrigado. Deputado Pedro Soares. Estão-me a ouvir? Sim. Vou tirar máscara. Mais uma vez, bom dia a todos. É evidente que, pegando neste orçamento, e como muito bem dito pela nossa bancada, pegando nestas percentagens todas, eu acho que todos em conjunto já devíamos ter percebido que a realidade dos orçamentos também mudam. Podemos ver muitos milhares ou muitos milhões em obras, muitos milhões em
outras situações ou projetos, mas nós precisamos, acima de tudo, do Conselho de cativar pessoas a ficarem cá e para isso é preciso muito mais. Evidente que eu, como deputado, presidente da Junta da minha freguesia, falo na realidade do meu Conselho e falo na realidade da minha freguesia. Houve também uma transformação nos últimos anos, no sentido de cada vez mais cativarmos e atrairmos pessoas a ficarem na freguesia de Valadares. Para isso é preciso um investimento diferenciado, é preciso um investimento virado um bocado para a atração de primeira habitação e segunda habitação, e para isso o setor público, neste caso as juntas de freguesia e a Câmara Municipal principalmente, terá que ter um apoio direto a essas situações. Vejo no plano da Câmara Municipal para a freguesia de Valadares alguns investimentos que muito têm sido solicitado durante estes anos pela freguesia de Valadares, e falo já rapidamente da questão do alargamento da rede de água ao domicílio, que a realidade é que houve um grande investimento por parte deste Executivo, onde eu presidia noutros mandatos, nessa parte. Foi a Junta de Freguesia que colocou a água em Valadares, foi a Junta de Freguesia de Valadares que colocou ou melhorou, mesmo assim, os nascentes de água na localidade de Valadares, mas isso não faz nada. O importante é este Executivo conseguir ter uma captação de água melhor, se necessário, ter que comprar mais nascentes. É de salientar que um dos nascentes é da Junta de Freguesia de Valadares atualmente, e o importante é satisfazer as pessoas. Como sabem, a localidade de Valadares e a freguesia tem uma dinâmica também por causa da EPSS local dos últimos anos, e isso mexeu muito, alterou muito, a nível de emprego, a nível de movimento, no dia-a-dia, na questão social. E sim, são estas instituições que deviam ser apoiadas diariamente. E este orçamento também devia ser direcionado muito para as EPSS locais. Evidente que a água é um bem essencial também para o funcionamento dessa instituição e que tem tido graves problemas no verão. Já falei com o Executivo, já falei com o vereador em questão, por isso espero que isto seja realmente resolvido neste ano, sabendo que é um ano de eleições, sabendo o valor que isto tem na nossa localidade, mas o importante é que seja feito. A mesma coisa, vejo aqui também investimento a nível de pavimentações, vejo aqui a questão do beneficiamento e alargamento de estradas de Valadares, 34 mil euros. E era sobre esse ponto em concreto que eu queria esclarecimento, o que quer dizer esta rúbrica, beneficiação e alargamento de estradas em Valadares no valor de 34 mil euros. Para terminar a minha intervenção, queria, evidente, salientar uma obra que está a ser efetuada na freguesia de Valadares, veio do plano anterior, que ainda vai transitar, parece-me, para o próximo ano, tem a ver com as pavimentações, ali no limite de concelho, na localidade da Ribeira e da Lapa, mas para dizer que o homem sonha e depois as coisas acontecem. Foi a primeira obra feita nos meus mandatos, com o apoio da Câmara Municipal, a questão do alargamento deste caminho e por este caminho transitável, porque pessoas doentes e que já partiram, as duas, já partiram, infelizmente, já faleceram, e agora a Câmara, outros familiares moram lá, e agora a Câmara está a fazer pavimentação. Por isso, queria agradecer publicamente ao Executivo pela pavimentação, mas também não queria de dizer que essa obra começou com outro Executivo do Dr. António Carlos. Também lhe quero agradecer publicamente, e ao Presidente Vítor, pelo trabalho em relação concreta a essa obra. Para dizer que as coisas não começaram hoje, começaram há 10 anos atrás. Lembro-me que foi em 2010. A primeira obra que eu fiz
com agora com isto. Por isso, as coisas têm continuidade e começam com uns e continuam com outros. Nós, e quem vier a seguir, vai fazer a mesma coisa. A minha grande questão tem a ver com a beneficiação e alargamento de estradas de Valadares, o que é que em concreto. Muito obrigado. Deputado António Carlos Figueiredo. Pediu a palavra? Pediu a palavra? Sim, sim. Vá, então, tem a palavra. Pronto, eu era só em relação a uma primeira intervenção que teve o deputado Manuel Silva, quando ele referiu que era o maior orçamento de sempre, com grande pompa e circunstância, mas não sei se ele tem presente os orçamentos do antigo executivo, ou seja, daquele que terminou funções em 2013. Mas eu tenho que referir, não posso deixar passar, porque isso não é verdade. Não é verdade, ou pelo menos não com esse entusiasmo, porque se o deputado Manuel Silva for verificar os orçamentos anteriores, para tomar essa referência, há de dar conta que não é bem assim. Eu recordo-me que já em 2005 o orçamento da Câmara Municipal eram 32 ou 33 milhões de euros. Portanto, não é assim. E estamos a falar isto, já lá vão, obviamente, muitos anos, 2005. Se for verificar 2006, vai ver que, por aí fora, que não é verdade aquilo que acabou de dizer, ou pelo menos não merece esse entusiasmo, porque